de volta. Hoje entrevistamos candidatos à Prefeitura de Montenegro. Neste segundo bloco, seguimos ouvindo o candidato do PTB, Percival de Oliveira, e seu vice, Vladimir Gonzaga, também do PTB. Candidato Percival de Oliveira, vou fazer um ping-pong aqui com o senhor. Vou fazer 4 ou 5 perguntinhas, o senhor responde sim ou não e pode contextualizar rapidinho, tá? O senhor, se for eleito, vai construir o centro administrativo no bairro Timbaúva? Olha, nós havíamos feito uma enquete, né, junto à nossa população, e ela optou pela construção. Aí é uma questão de orçamento, eu não sei como é que está o orçamento do município hoje, né? É uma obra que não é barata, né? Eu não vou prometer que vou construir, de repente não há recurso para isso. Vontade existe. É possível reduzir o número de CCs? É possível. Muito, até porque hoje tem muito mais do que havia no meu governo, né? No meu governo havia em torno de 54 CCs, pelo que se tem notícia hoje, passa de 100. Pode voltar aos 54 ao próximo dia? Deve voltar, seguramente. O senhor pretende criar novas secretarias? Não. As obras iniciadas vão ser mantidas? Com certeza. As obras que são importantes, né? Evidentemente que nós daremos seguimento. Guarda Municipal deve fiscalizar o trânsito? Falava disso hoje à tarde ainda, né? Deve fiscalizar o trânsito, sim. Candidato, no seu segundo mandato, eu falava antes do seu relacionamento com os vices, que foi excelente durante os 2 governos, né? Tanto com o Dr. Paulo Polé quanto com o Dr. Marcos Griebler. Os doutores, o médico e o advogado. No segundo mandato, houve determinado momento, especialmente nos 2 últimos anos de mandato, em que todas as broncas que apareciam, o Dr. Marcos Griebler estava na frente com uma espécie de para-choque mesmo e ia para a imprensa, ia conversar com a Câmara. E em alguns momentos, algumas pessoas até acusaram o senhor de omissão. Era muito na figura do vice e não tanto no prefeito. Isso foi uma estratégia? Por que isso aconteceu? Na verdade, assim, Leandro, eu sempre dei liberdade, né, tanto para o Dr. Polé quanto para o Dr. Marcos Griebler. Né? Eu acho que o vice ele tem que ter participação no governo, né? E o Vladimir vai ter essa participação com certeza. Né? Evidentemente que a gente distribuiu tarefas, né? Eu me ocupei muito no último governo, especialmente, em buscar recursos. Né? Nós viajamos muito à capital federal, se trouxe muito recurso, com obras, inclusive, que estão sendo realizadas agora, né? E eu ouço dizer assim que esses projetos estavam engavetados. Na verdade, se estavam engavetados por esse governo. Não se pode dizer que o governo Aldana é um governo e o governo Paulo Azeredo é outro governo. Não, era o governo Paulo Azeredo e Aldana. Se esteve engavetado algum desses projetos, esteve engavetado no governo Paulo Aldana. Candidato Vladimir, o senhor falava antes que é gestor de produção, isso? Sim. É possível, pela experiência que o senhor tem, pelo que conhece da máquina pública, que é bem diferente da iniciativa privada, mas é possível implementar ações de maior produtividade, de gestão, porque é quase que um lugar comum, né? Todo o candidato fala em gestão no setor público, mas é possível efetivamente fazer isso? Deve-se fazer. A prefeitura, o bem público, ele existe para servir o cidadão, né? E se lá numa empresa pública é assim, uma empresa privada, desculpa, é assim, por que não trazer essas experiências e esse modelo de gestão para onde existe o dinheiro público, dinheiro do cidadão, do imposto que é pago? É possível sim, e eu acho que um dos meus papéis nessa nova administração do Percival é isso, é ajudar nesse tipo de construção para fazer a máquina pública ter, não digo igual à eficiência de uma empresa privada, porque né, seria utopia, mas bem próximo disso. Candidato, uma questão muito importante. Havia uma expectativa se o senhor conseguiria ser candidato ou não, porque sabia dessa vontade, mas por uma questão legal, né? O senhor precisava de uma liminar para poder registrar a candidatura. Isso aconteceu, me parece que aos 45 do segundo tempo, né? E conseguiu ser candidato. Explica para os eleitores como é que está essa situação e se as pessoas podem efetivamente votar no senhor com segurança de que o senhor será diplomado. Com toda certeza, né? O desembargador, quando deu a liminar, quando despachou a liminar, ele colocou exatamente o seguinte, que
naquela situação em que o município fez um serviço na divisa entre o município de Montenegro com o município de Paverama, e que ninguém sabe onde é que é a divisa, porque a lei diz que é por linha imaginária, né? O desembargador entendeu, né, revendo o processo, de que não houve dolo. Ninguém lucrou com isso, né? Nós simplesmente atendemos, o município atendeu, a Secretaria da Agricultura atendeu, porque o cidadão esse sequer falou com o prefeito, porque isso é um processo que não passa pelo gabinete do prefeito, né? Então, o entendimento, e hoje existe uma súmula, né, que o Supremo Tribunal Federal emitiu essa súmula há poucos dias atrás, né, de que se não há dolo e não houve dolo, né, não tem por que se falar em condenação. Eu não posso ser condenado se eu não lucrei nada com isso. Pelo contrário, o cidadão que foi beneficiado, ele foi beneficiado dentro da lei. Então eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque existe agora, há poucos dias, foi emitida essa súmula, né, de que se não há dolo, não tem por que se falar em condenação. E está muito claro de que não houve dolo. As pessoas devem esperar um novo mandato do prefeito Percival pelo PTB, muito parecido com os mandatos do Percival pelo PMDB? Na verdade, Leandro, a gente também tem que considerar que eu fui prefeito 8 anos e o único prefeito reeleito na história da nossa cidade. Evidentemente que hoje nós estamos mais experientes. Hoje, se eu tiver que ir a Brasília, buscar recursos, eu sei em que porta eu vou bater, eu sei com quem que eu tenho que conversar, né? Eu acho que essa experiência, né, me credencia, né, a buscar um novo mandato. Eu tenho certeza absoluta de que, muito embora nós tenhamos consciência de que haverá muita dificuldade, porque se sabe que o orçamento do município ele está enfrentando muitos problemas em função de algumas coisas que nós não temos conhecimento. Eu tenho dito sempre assim, ó, eu assumi a prefeitura em 2005 com um orçamento de 46 milhões de reais. Eu entreguei em 2012 com mais de 180 milhões de reais. Né? E aumentando ainda, porque se pegar a Fugicura, por exemplo, né, a repercussão financeira do imposto dela vem para o município 2 anos depois. Então, hoje o nosso orçamento passa de 200 milhões de reais. Né? Mesmo assim, se sabe que a prefeitura enfrenta muitos problemas com salário de médicos atrasados, com fornecedores atrasados, com a folha de pagamento que possivelmente depois da eleição vai atrasar, ou terão que parcelar, né? O senhor acredita que em Montenegro pode acontecer o mesmo, ou parecido com o governo do estado, de parcelamento dos salários de servidores? Com certeza, com certeza. Então, muito embora se saiba dessa dificuldade financeira e orçamentária, nós estamos colocando o nosso nome à disposição, porque nós entendemos que nós temos que retomar o desenvolvimento. Nós temos que fazer aquilo que nós fizemos nos 2 outros mandatos, né? Atrair novos investimentos para a nossa cidade, buscar empresas, dar incentivos para que elas venham se instalar aqui na nossa cidade, gerando emprego e renda para a nossa população. A se confirmar esse quadro de tantas dificuldades, como o senhor prevê, e o senhor sendo eleito, quais serão as primeiras medidas que o senhor vai tomar? Porque eu pergunto isso pelo seguinte, nesse caso seriam talvez necessárias medidas bastante impopulares. O senhor está pronto para elas e quais seriam? Na verdade, assim, já se está vendo, né, de que o próprio Tribunal de Contas do Estado, né, já está determinando que haja um corte,
né, no número de cargos em comissão do município, né, a redução na folha de pagamento, né. Evidentemente que nós teríamos que fazer alguns ajustes, né, como fizemos no primeiro mandato que nós assumimos em 2005, né, cortando despesas, né, economizando, né, e tentando atrair novos investimentos para a cidade para aumentar a nossa receita. Vladimir, qual o senhor entende que deva ser o perfil do secretariado? Certamente o senhor participará disto caso seja eleito? Eu acho que o secretariado tem que ser o mais técnico possível e menos político. Tem que ser pessoas que realmente entendam da área e que vão contribuir não apenas porque são filiados do partido, ou porque são amigos do prefeito, ou porque deve algum favor para o prefeito, ou para o vice, ou para alguém do partido. Tem que ser pessoas realmente capacitadas, não interessa da onde sejam, mas pessoas que possam fazer aquilo para quais elas sejam escolhidas, né? Secretário de Saúde, secretário de Educação, mais técnico, se depender de mim, da minha escolha e da minha participação, é por essa linha. O mais técnico possível, eu acredito que o Percival também adota essa linha. Concorda, candidato? Plenamente, né? Mais técnico, como nós, nos outros governos também, né? Optamos mais pela parte técnica, né? Muitas vezes sendo criticado dentro do partido, né? Por deixar pessoas que participaram da eleição de fora, né? Na verdade, não dá para brincar, né? Nós temos que ter responsabilidade, né? E para se ter essa responsabilidade, todos têm que ser responsáveis, né? Então, em cada área nós temos que escolher os melhores, e os melhores com certeza são os técnicos, são as pessoas que conhecem cada um na sua área. Me permite, Leandro? Claro, pois não. Eu já, respondendo a sua pergunta, eu já participei de uma escolha de um secretariado e de uma escolha, foi lá no governo, quando o Ivan, junto com o nosso saudoso ex-vereador Edgar Almeida, do qual fui suplente, eu participei naquela época da escolha, e lá naquela época, se você for buscar, a gente já diminuiu o número de CCs. Tinha muito mais, a gente diminuiu, depois aumentou, né? Mas a gente diminuiu o número de CCs e eu participei junto com a escolha. E também tive críticas e tive brigas dentro do partido, porque vieram me cobrar para que colocasse A ou B ou C, inclusive alguns que concorrem hoje. E eu disse não é porque é do governo, é do partido que vai participar. Não, tem que ser pessoas realmente capacitadas. A gente colocou daí professores na educação, colocou gente capacitada. Então eu já participei desse tipo de escolha. E com certeza vou participar de novo e adotando essa linha de pessoas técnicas, capacitadas, como o Percival já escolheu nos outros governos dele. Vladimir, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado aos telespectadores, obrigado ao programa TV Cultura. Candidato, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a você, meu companheiro Vladimir, que está comigo nessa jornada vitoriosa, né, em que nós chegaremos lá em 2 de outubro, para definir os rumos da nossa cidade, né? Nós queremos, na verdade, que haja a retomada do desenvolvimento. A nossa cidade, se alguém falar que ela estacionou, eu vou dizer que é pouco. Na verdade, ela regrediu, né? E nós temos que reassumir o comando, né? Retomando o desenvolvimento dela. Tá bom, muito obrigado. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com o terceiro bloco do programa, e aí nós vamos ouvir o candidato Ademir Facchini, da coligação Futuro Já, com o seu vice Marcelo Azevedo. É um instantinho só, nós já voltamos.